Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos novamente aí ao meu canal. E chegou o grande dia, né? Já está disponível para download aí o programa do Imposto de Renda. E agora começa, né, aquelas dúvidas, né? Como é que a gente faz para preencher? E na correria, muitas vezes, as pessoas acabam preenchendo errado, né, a declaração. Então hoje nós temos um vídeo aí relacionado justamente a isso, né? Quais são os erros mais comuns aí que acometem as pessoas aí no preenchimento da declaração do imposto de renda? Às vezes a pessoa tem pressa para preencher, né, para receber a restituição rápido e acaba preenchendo algum dado ou colocando algum parente aí que não devia aí como dependente, não é mesmo? Então acaba ainda caindo na malha fina aí e até mesmo aí se prejudicando por causa disso, por causa às vezes de um dado, de um valor errado aí que você preenche, não é mesmo? Então vamos direto ao ponto aí, como é que a gente vai preencher, quais são os erros mais comuns aí no preenchimento da declaração do imposto de renda. O primeiro item aí que eu cito para vocês é informar dados e valores errados. Então, se você informar algum valor errado, por exemplo, lá na ficha de rendimentos tributáveis, às vezes você coloca a mais ou a menos, né, o valor que você recebeu da empresa. A empresa ela também faz uma declaração para a Receita Federal, ela também entrega os seus pagamentos, vamos dizer assim, para os seus funcionários. Então há um cruzamento na Receita Federal dos dados que a empresa fornece com os dados que a pessoa física fornece para a Receita Federal. E nesse cruzamento, muitas vezes, se tiver um dado errado, se a pessoa digitou errado ali, não seguiu o que aquela folha de rendimentos, comprovante de rendimentos tem, né? Você tem que colocar exatamente aqueles valores. Se você colocar algum dado errado, alguma informação errada, vai cruzar dado e vai acabar caindo em malha fina. Então esse é um dos erros mais comuns aí que as pessoas cometem, informar dados ou valores errados, né? O segundo item aqui que eu coloquei é a omissão dos rendimentos de aluguéis. E aí, nesse caso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa assim da seguinte forma: pô, eu recebi esse aluguel, eu não vou colocar aqui, porque logicamente vai me gerar mais imposto para pagar, né? Então eu não vou colocar o rendimento de aluguel aqui, né? Só que tem o outro lado também, tem a pessoa que paga, o inquilino que paga para você esse aluguel. Muitas vezes essa pessoa também tem que fazer a declaração, tá? E justamente coloca lá que ela está pagando um aluguel, né? Ela paga aluguel e normalmente as pessoas fazem um contrato e nesse contrato tem o nome, endereço, tem todas as informações dessa pessoa, né? O locador, né? E daí essa pessoa acaba declarando e colocando todos os dados, né, seu ali. E se você não declarar que você recebeu o aluguel e a pessoa declarar, né, o seu inquilino declarar que está pagando aluguel para você, também vai haver um conflito de dados ali na Receita Federal e você vai estar acabando aí caindo na malha fina também, por estar omitindo aí os rendimentos do aluguel, tá bem? Agora o terceiro, né, declarar rendimentos na ficha errada. Então, são três tipos de rendimentos: rendimentos tributados, tá, tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Tá? Se você inverter, se você colocar algum rendimento, por exemplo, rendimento tributado na ficha de rendimentos isentos e não tributados, logicamente vai ter uma incompatibilidade ali, a Receita Federal vai descobrir, porque infelizmente eles cruzam dados e, né, não vai ter outro jeito, você vai ter que corrigir, você vai ter que fazer a retificação aí dessa declaração. Tá? Vai cair em malha fina e você vai ter que fazer a retificação aí devido a esses erros de preenchimento aí na ficha errada. Então sempre prestar atenção, rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte. Eu tenho outros vídeos aqui que explicam melhor sobre isso. Acesse aqui em cima, né, vai ter o link aí para vocês estarem acessando os vídeos do canal, tá bom? Agora o quarto item aí é não informar rendimentos de dependentes. Isso aí acontece muito, muito, muito. A pessoa coloca, por exemplo, tem um filho lá, uma filha que é dependente e coloca
né? De repente essa pessoa lá tem seus 15, 16 anos, já está iniciando aí no mercado de trabalho, não é mesmo? E naquela, né, como já foram feitas declarações anteriores e nunca foi colocado aí o rendimento dessa pessoa, dessa filha ou filho, a pessoa acaba que não coloca, não vou pôr, ou simplesmente esquece, né, e não coloca o rendimento. Só que agora, nessa situação nova, a pessoa trabalhando, o dependente trabalhando, você tem que colocar também os rendimentos do dependente. Tá? Porque senão vai também haver um conflito aí, porque a empresa vai estar informando para a Receita Federal que esse dependente está trabalhando e está recebendo rendimento. Então, se você não informar os rendimentos do dependente, também você vai cair na malha fina e você vai ter que estar corrigindo aí essas informações aí. Né? E muitas vezes aí tendo que pagar imposto aí, ou até mesmo deixar de receber a restituição do imposto de renda. Tá bom? Agora o quinto item. Confundir dependente com alimentado. São duas coisas completamente diferentes, só que muita gente confunde e bastante. Então, o dependente, como eu já falei para você, é aquela pessoa que depende de você. Por exemplo, a sua esposa, ou filhos, ou até mesmo pai, mãe ou avós, né? Tem até sogros também que você consegue colocar. Nesse caso, você está colocando essa pessoa como dependente. É uma situação um pouco diferente aí. O alimentado é aquela pessoa que você paga uma pensão. Então, para aquela pessoa que você está pagando uma pensão, por exemplo, para um filho que você paga uma pensão, essa pessoa é um alimentado e não um dependente. Você não pode colocar um dependente como um alimentado ou um alimentado como um dependente, certo? Então, vai haver também um conflito, vai cair em malha fina e você vai ter que corrigir. Então, voltando, o alimentado é toda aquela pessoa em que você paga uma pensão, filho, até mesmo um pai ou uma mãe, muitas vezes, né, a pessoa acaba tendo que pagar uma pensão aí. Então, nesse caso, é o alimentado e não o dependente. As pessoas confundem muito isso aí, é bem importante aí também prestar atenção nesse caso aí, ok? Agora o sexto item aí, deduções indevidas com despesas médicas. Então, muitas vezes a pessoa vai no médico ou no hospital e a pessoa acaba colocando os valores ali indevidos, né? Ou colocando a mais, imaginando que a Receita Federal não vai descobrir, né, os valores reais gastos com aquele procedimento, com aquele médico. Então a pessoa coloca um valor a mais ali para poder restituir mais. Só que, volta a falar, há um cruzamento de dados entre o médico que vai fazer a declaração dele com a sua declaração, ou o hospital que tem que declarar também, com a sua declaração. Há esse cruzamento de dados, a Receita Federal vai pegar e vai cair em malha fina. Outro item importante, sempre guarde as notas fiscais dos médicos, hospitais. Isso é muito importante. Futuramente, se a Receita Federal procurar vocês para vocês comprovarem aquela despesa médica, vocês têm lá o comprovante, vocês têm lá a nota fiscal para apresentar para a Receita Federal. Tá bom? Agora o sétimo item aqui, gastos com educação. Também, muitas vezes, as pessoas confundem. Educação não é tudo com educação que você pode deduzir lá no imposto de renda. Que você pode colocar como dedução. Educação é apenas escolas, certo? E cursos técnicos, certo? Agora, se você colocar material escolar, ou então algum curso de inglês, também não é válido, tá? Como um gasto para dedução. O curso de inglês, material escolar, uniforme, transporte escolar, nenhum desses itens é válido aí como dedução do imposto de renda. Então é apenas uma escola que você está pagando, uma escola técnica, uma faculdade no exterior ou aqui no Brasil também. Somente isso. Outros gastos com educação não pode ser colocado. Também vai cair em malha fina. Também vai dar problema para vocês. Aqui o oitavo item que eu coloco é confundir PGBL com VGBL. Então são duas coisas diferentes ali que têm tributações diferenciadas. Tem um vídeo que eu gravei justamente sobre isso, que eu vou estar explicando exatamente o que é o PGBL e o que é o VGBL. Como fazer as declarações dessas duas
né, que seria aí a previdência privada, né, e como fazer a declaração dessas previdências privadas aí, tá bom? Vejam o vídeo também aí no nosso canal. Agora, o nono item é variação patrimonial incompatível com a renda. Também, a mesma coisa, às vezes a pessoa declara um patrimônio maior do que a renda dela oferece. Daí não dá, né? A pessoa, de repente, ou até mesmo por erro ali, coloca o valor da casa ali maior, né? Ou né, menor também, e que está incompatível com a tua renda. Se você ganhar, por exemplo, R$2.000 por mês, e você, naquele ano, declarar um imóvel de 1 milhão, a Receita Federal ela vai ver que tem algum erro ali. Não tem como a pessoa ganhar R$1.000, R$2.000 por mês e declarar um imóvel de 1 milhão. Não tem como. Então tem algum erro e a Receita vai querer saber aonde está esse erro e vai chamar você para prestar informações aí, tá bom? Agora o 10º item aí, bastante interessante, é não declarar custos com aquisições de ações. Toda ação que você compra, tá? E ação que eu digo é ação de bolsa de valores. Todas as ações que vocês compram também devem ser declaradas no imposto de renda, tá? Mesmo que seja aquela ação que você compra num dia e vende no mesmo dia, a chamada day trade. Da mesma forma, se você comprar e vender no mesmo dia, você vai ter que declarar isso no imposto de renda aí do ano seguinte aí ao ano que você fez essas operações. Tá bom, minha gente? Eu acho que é isso. A gente fica por aqui. É um vídeo razoável aí, bacana, com um tema bastante interessante. Quais são os erros aí mais comuns aí em as pessoas cometerem aí na entrega da declaração do imposto de renda? Eu fico por aqui. Quero deixar meu agradecimento pela paciência de estar assistindo esse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá? Pessoas interessadas aí, cada vez mais gente tendo que declarar imposto de renda. Tá bom? Muito obrigado e um abraço.